Existe um número que os seus pais nunca viram. Até pouco tempo atrás, o pico histórico de burnout em adultos americanos acontecia por volta dos 42 anos. Era ali, no meio da carreira, depois de 2 décadas de trabalho, que o cérebro humano costumava colapsar. Em 2025, esse número caiu para 25. Em uma única geração, nós antecipamos o ponto de colapso em 17 anos. E o mais grave é que ninguém parou para perguntar como isso é possível. Antes de eu te trazer os dados, eu quero que você responda uma coisa, mentalmente, para você mesmo. Você acorda cansado, mesmo tendo dormido 8 horas? Você sente que precisa de uma força sobre-humana só para começar o expediente? Domingo à noite virou um buraco de ansiedade na sua semana? Você só tem energia para rolar o feed, mesmo quando sabe que devia estar fazendo outra coisa? Você sente, com 20 e poucos anos, que já deu o seu melhor e o que sobrou é apenas execução? Se você marcou 3 ou mais dessas, eu preciso te dizer algo importante. Isso não é normal. Isso não é traço da sua personalidade. Isso tem nome, tem dado, tem estudo. E é mais sério do que parece. Em novembro de 2025, a consultoria Eagle Hill publicou um dos maiores levantamentos de burnout da história, com milhares de trabalhadores americanos. O resultado bruto é que 55% da força de trabalho ativa hoje se reconhece como em estado de burnout, mais da metade. Mas o resultado interessante é o detalhamento por geração. 66% da geração Z reporta burnout, 58% dos millennials, 53% da geração X e apenas 37% dos boomers. Você leu certo. A geração mais nova, com menor tempo de estrada, menor responsabilidade financeira e menor carga acumulada, está 2 vezes mais doente do que a geração que está se aposentando agora. E o detalhamento fica ainda mais interessante quando você olha pelo regime de trabalho. Trabalhadores totalmente remotos reportam burnout em 61%, híbridos, 57%, presenciais, surpreendentemente, menos. Isso desmonta uma narrativa que circulou muito nos últimos anos, de que home office é o paraíso da qualidade de vida. Os dados sugerem o oposto. A fronteira borrada entre casa e trabalho, somada à ausência de transição física, é uma fábrica de exaustão crônica. Tudo isso quebra as previsões clássicas da psicologia do trabalho, e é o início de um problema muito maior do que parece. Pensa só na lógica. Burnout é, por definição, um esgotamento de longo prazo. Ele deveria ser maior em quem trabalhou mais tempo, em quem acumulou mais responsabilidades, em quem passou décadas dentro de uma carreira. O dado mostra exatamente o contrário. As pessoas que mais reportam burnout são justamente as que estão entrando no mercado. A pergunta lógica é: como uma pessoa com 3, 5, 7 anos de carreira está mais esgotada do que alguém com 40? E é aqui que a história fica complicada. Porque a explicação fácil seria dizer que essa geração é mais sensível, ou mais reclamona, ou que aprendeu a colocar nome em sentimentos que antes ficavam calados. Tem gente séria defendendo isso. Mas a ciência mais recente sugere algo bem diferente e bem mais perturbador. Antes de seguir, eu preciso esclarecer uma confusão que prejudica essa conversa há anos. Burnout não é cansaço. Cansaço é o que você sente depois de uma semana puxada e que se resolve com um final de semana decente. Burnout é uma síndrome clínica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, com 3 componentes específicos. Primeiro, exaustão emocional, que é a sensação de estar drenado de uma forma que dormir não resolve. Você dorme 8 horas, acorda, e em 15 minutos já está esgotado de novo. Segundo, cinismo, ou despersonalização, que é quando você começa a olhar para o seu trabalho, para os seus colegas e até para os seus projetos com uma indiferença que antes não existia. É aquele momento em que você percebe que parou de se importar com coisas que antes te importavam.
e isso não te assusta como deveria. Terceiro, sensação de ineficácia, que é a percepção persistente de que nada do que você faz está funcionando, mesmo quando objetivamente está. Seu chefe te elogia e você não sente nada. Você entrega um projeto bom e 2 dias depois é como se nunca tivesse acontecido. Essa tríade não some no fim de semana. Ela é uma configuração neuropsicológica que precisa ser desmontada com tempo, contexto e, às vezes, intervenção clínica. E a geração Z não está cansada. A geração Z está exibindo essa tríade em massa. Em 2025, um grupo de pesquisadores liderados por Katarina Salmela-Aro publicou na revista European Journal of Work and Organizational Psychology, o que talvez seja o estudo mais importante já feito sobre burnout em jovens adultos. Eles acompanharam 768 pessoas ao longo de 10 anos, dos 18 aos 28. Não foi uma pesquisa pontual, com um questionário e pronto. Foi um acompanhamento contínuo, ano após ano, medindo as mesmas pessoas em vários momentos. E o que eles descobriram quebra o senso comum de uma forma brutal. O burnout, especialmente nessa faixa etária, deixou de se comportar como um evento, ou seja, deixou de ser algo que acontece, passa e a pessoa volta ao normal. Em vez disso, ele está se comportando cada vez mais como aquilo que os psicólogos chamam de característica trait-like, ou trait-like em inglês, que é o jeito técnico de dizer, virou um traço estável da pessoa, algo que se cristaliza, algo que vira parte da configuração de quem ela é. Eu sei que esse termo, traço, parece técnico, mas faz toda a diferença. Em psicologia, a gente separa duas coisas. Estado é algo que você sente agora e vai passar. Tristeza por uma decepção é estado. Cansaço por uma noite mal dormida é estado. Traço é a sua linha de base. É o jeito que você é, em média, no longo prazo. Introversão é traço. Neuroticismo é traço. Quando uma característica passa de estado para traço, ela deixa de ser algo que acontece com você e vira algo que define você. E quando o burnout vira traço, é isso que está acontecendo. Você não está mais tendo um momento ruim. Você está moldando a sua personalidade para ser uma pessoa burnout. E essa personalidade vai te seguir aos 30, aos 40, aos 50. Não automaticamente, mas com probabilidade muito maior do que se isso fosse só uma fase. E aqui vem o ponto que dói. Imagina uma pessoa de 25 anos, hoje, em estado crônico de exaustão, num emprego ruim. Ela troca de emprego, vai para uma empresa melhor, com chefe melhor, com salário melhor, com cultura melhor. Pela lógica, ela deveria voltar ao normal. A pesquisa finlandesa mostra que, muitas vezes, ela não volta, porque o burnout deixou de ser sobre o emprego ruim e virou sobre como o cérebro dela aprendeu a operar no mundo. Mesmo num ambiente saudável, ela continua exausta, cínica e com sensação de ineficácia. Não porque o ambiente novo seja ruim, mas porque o ambiente interno foi reconfigurado, e essa reconfiguração não desaparece com a mudança externa. Como é que isso acontece? A neurociência tem uma resposta razoavelmente simples. O cérebro humano é uma máquina de eficiência. Quando você ativa um circuito muitas vezes, esse circuito vira o caminho mais fácil. É como uma trilha no meio do mato. Da primeira vez, você abre caminho com dificuldade. Da 100ª vez, a trilha já está lá, lisa, óbvia. O cérebro vai automaticamente por ela. Quando uma pessoa de 25 anos passa 5, 6, 7 anos seguidos em estado de exaustão, cinismo e sensação de ineficácia, o cérebro dela está abrindo essa trilha. Cada dia que ela acorda exausta e segue assim, a trilha fica mais profunda. Cada semana de cinismo no trabalho, mais profunda. E em algum momento,
Sair da trilha exige um esforço maior do que continuar nela. É aí que estado vira traço. Não tem nada de místico nisso. É apenas como a plasticidade neural funciona quando você não interrompe o ciclo. A pergunta que sobra é: por que justo essa geração? E aqui tem uma resposta que ninguém quer ouvir. A geração Z e os millennials cresceram dentro de uma cultura que a gente pode chamar, sem exagero, de culto do hustle. Rise and grind. No days off. Sleep when you're dead. 5 da manhã virou virtude. Monetizar cada hobby virou imperativo. Ter um trabalho só virou sinal de falta de ambição. Side hustle deixou de ser opção e virou obrigação. Esses lemas, que circularam por uma década inteira em Instagram, LinkedIn, livros de produtividade, podcasts e canais de YouTube, não são neutros. Eles são, literalmente, instruções comportamentais. E o que essas instruções fazem é transformar exaustão em virtude, cinismo em realismo, sensação de ineficácia em motivação para dobrar a aposta. Em outras palavras, o que a clínica chama de tríade do burnout, a cultura digital chama de mentalidade de vencedor. E uma geração inteira passou os anos formativos da personalidade dela seguindo essas instruções. Aqui chega o momento mais duro do vídeo, e eu peço que você fique comigo. Hustle Culture não te deu uma vantagem competitiva. Hustle Culture te deu uma configuração de personalidade. Uma configuração que você vai carregar contigo por décadas, mesmo depois de mudar de emprego, mesmo depois de ganhar bem, mesmo depois de vencer. Porque a estrutura interna foi instalada nos anos em que ela ainda era moldável. E é isso que a pesquisa finlandesa mostra de forma mais incômoda. Os componentes de burnout que aparecem entre os 18 e os 28 anos não são apenas reações a empregos ruins. Eles são, em parte significativa, traço estável, coisa que vai contigo para dentro do próximo trabalho, para dentro do casamento, para dentro da paternidade, para dentro da vida que você ainda nem viveu. A geração mais ambiciosa da história está construindo, sem perceber, a infraestrutura mental do próprio adoecimento adulto. Outra coisa importante: burnout em jovens raramente se apresenta do jeito clássico que aparece em filme. Ninguém grita, ninguém quebra computador, ninguém pede demissão dramaticamente. Burnout em 20 e poucos anos se apresenta de formas mais discretas e mais difíceis de identificar. Procrastinação noturna, ou seja, ficar acordado até tarde rolando feed mesmo morto de cansado, é um sintoma. Uma meta-análise, publicada em 2026 na revista Frontiers in Psychology, mostrou que esse comportamento está consistentemente associado a depressão, ansiedade e estresse. Não é falta de disciplina, é grito por autonomia que você não exerceu durante o dia. Vontade compulsiva de dopamina barata, ou seja, passar 3 horas no TikTok mesmo sabendo que devia estar dormindo, também é sintoma. Achatamento emocional, ou seja, perceber que nada mais te empolga, nada mais te excita, é sintoma. Cinismo profissional precoce, aquela sensação de isso aqui não vai dar em nada, sobre projetos que objetivamente são bons, também é sintoma. E tem mais um, que ninguém associa a burnout, a perda do prazer em coisas pequenas. O café da manhã, que antes te dava um momento de paz, virou só calorias. A música que antes te emocionava virou só ruído de fundo. A conversa com um amigo virou cansaço. Os pesquisadores chamam isso de anedonia, e é um dos marcadores mais sérios. Tudo isso são manifestações modernas de uma síndrome antiga, expressa pelo corpo de uma geração que cresceu com o celular na mão. Se você reconheceu 3 ou mais dessas manifestações na sua semana, não ignora. Não é frescura. É sinal. A boa notícia, e ela está no mesmo estudo finlandês, é simétrica. Se burnout pode se cristalizar como traço, engajamento também pode.
Os pesquisadores mediram não só o burnout, mas também o oposto: vigor, dedicação e absorção no trabalho. E descobriram que essas qualidades também têm componente trait-like, ou seja, também são treináveis, também são instaláveis e também tendem a se manter estáveis no longo prazo, uma vez configuradas. A questão é que ninguém configura engajamento por acidente. Burnout, sim. Burnout vem de graça quando você apenas segue o ritmo do mundo digital atual. Engajamento, ao contrário, exige construção deliberada. E aqui é onde precisamos abandonar uma ilusão que circula muito: a ilusão de que motivação resolve. Motivação é estado, é curtinho, engajamento é traço, é construído, e o que constrói traço não é vontade, é estrutura. Estrutura, em linguagem prática, significa três coisas. Primeiro, ambientes que tornam o comportamento desejado o caminho mais fácil. Segundo, sinais externos consistentes que reforçam a identidade nova. Terceiro, tempo. Não dias, não semanas, mas meses de prática contínua. A pesquisa em formação de hábitos mostra que a automaticidade plena leva entre 18 e 250 dias, dependendo do comportamento e da pessoa. Engajamento como traço estável segue essa mesma curva. Não tem atalho, mas também não tem mistério. A pesquisa atual aponta para três coisas que efetivamente interrompem a instalação do burnout como traço, e nenhuma delas é motivação. Nenhuma delas é acordar mais cedo. Nenhuma delas é se forçar. A primeira é bloqueio físico de gatilhos, ou seja, mudar o ambiente para que o comportamento de exaustão deixe de ser o caminho mais fácil. Notificações desligadas no celular, app de redes sociais fora do telefone principal, horário fixo de fim de expediente com reforço externo se possível. Não é sobre força de vontade, é sobre tornar a trilha errada menos atrativa. A segunda é reconfiguração de identidade. Você precisa parar de se descrever como uma pessoa hustle. Parar de postar print de printf às 3 da manhã. Parar de tratar exaustão como troféu. Identidade é o que dirige comportamento. E enquanto você se enxerga como quem dorme pouco e produz muito, o cérebro vai conservar o circuito que sustenta isso. A terceira é recuperação ativa, e essa é a mais ignorada de todas. A recuperação ativa não é dormir mais, não é tirar férias, é praticar, deliberadamente, atividades que reconfigurem o sistema nervoso. E a evidência mais robusta que temos hoje sobre uma dessas práticas vem de um estudo monumental publicado em 2024 na revista Nature Human Behavior. Os pesquisadores recrutaram 2.239 pessoas em 37 sites diferentes ao redor do mundo e testaram diferentes formatos curtos de mindfulness. O destaque foi o Body Scan, uma prática de 5 minutos em que a pessoa percorre mentalmente o próprio corpo, observando sensações sem julgamento. Os resultados mostraram redução de estresse com tamanho de efeito de 0,56, o que, em estatística, é considerado moderado a grande, e o Base Factor passou de 3 vezes 10 à 11ª potência, o que os estatísticos classificam como evidência extrema, ou seja, praticamente certeza matemática. 5 minutos, não 30, não 1 hora. 5. E o estudo seguinte, em Scientific Reports, mostrou que sessões mais curtas funcionam melhor para iniciantes. Menos é mais. A segunda intervenção crucial é menos óbvia, mas talvez ainda mais importante: autocompaixão. E aqui eu preciso te alertar para uma confusão. Autocompaixão não é autoestima. Uma meta-análise com 76 estudos e mais de 35 mil participantes mostrou que essas duas coisas estão correlacionadas, mas são diferentes. Autoestima é o sentimento de que eu sou bom, eu valho. Autocompaixão
é a capacidade de se tratar com gentileza nos momentos em que eu falho. São coisas diferentes. E o estudo mostra algo crucial. Pessoas com autocompaixão alta têm muito mais estabilidade emocional ao longo do tempo do que pessoas com autoestima alta. Por quê? Porque a autoestima precisa ser constantemente alimentada por sucesso externo. Quando você falha, ela cai. Já a autocompaixão é uma postura interna que não depende de evento externo. Ela é a capacidade de errar e continuar funcional. É a capacidade de ter um dia ruim sem entrar em colapso identitário. E para uma geração que vive comparada num feed infinito de vitórias alheias, isso é literalmente questão de sobrevivência psicológica. A terceira coisa que reverte a instalação do burnout como traço é talvez a mais subestimada. Em 2026, a revista Health Economics publicou um estudo longitudinal com 25 mil adultos australianos, acompanhados por 14 anos, e a descoberta foi extraordinária. Uma única variável psicológica, medida no início do estudo, predizia, 14 anos depois, bem-estar, saúde objetiva, educação, renda e menor sensação de solidão. Essa variável não é otimismo, não é fé religiosa, não é positividade tóxica. É algo mais específico, chamado pelos pesquisadores de esperança. Esperança, em termos científicos, é a crença concreta de que seus esforços geram resultados futuros. É diferente de achar que tudo vai dar certo. É a crença de que o que você faz importa. E aqui está a sutileza importante. Esperança é diferente de otimismo. Otimismo é uma expectativa passiva. Esperança é uma postura ativa. Otimista pensa, vai dar tudo certo. Esperançoso pensa, se eu fizer X e Y, tem chance de dar certo, então vou fazer. Otimismo é decoração. Esperança é alavanca. Pessoas otimistas que enfrentam adversidade frequentemente desabam porque a expectativa não bate com a realidade. Pessoas esperançosas duram mais porque a postura interna está calibrada para esforço com incerteza. Essa crença, quando estável, prediz desfechos materiais e psicológicos décadas depois. É um ativo psicológico e, para uma geração que cresceu vendo o mundo desabar em manchete diária, com crise climática, crise democrática e crise econômica simultâneas, esperança é a coisa mais difícil de manter e a mais necessária. Sem ela, qualquer protocolo de recuperação fica oco. Com ela, qualquer protocolo ganha tração. Então deixa eu te entregar um protocolo concreto, baseado nas pesquisas que eu citei. 3 pilares. Comece esta semana, não na próxima. Pilar 1. 5 minutos de body scan por dia. Pode ser de manhã, pode ser antes de dormir. API, como Insight Timer ou Calm, tem versões guiadas em português. O que importa é a constância, não a duração. E a pesquisa é clara. 5 minutos diários superam 40 minutos semanais. Pilar 2. Uma prática de autocompaixão por dia. Pode ser tão simples quanto, ao errar algo, dizer mentalmente: como eu falaria com um amigo que cometeu esse erro? E aplicar isso a si mesmo. Soa pequeno, não é. É reconfiguração de circuito. Pilar 3. Bloqueio físico de pelo menos um gatilho noturno. Celular fora do quarto. Notificações desligadas após as 22 horas. App de rede social com tempo limite intransponível. Algum ato concreto que torne a procrastinação noturna mais difícil do que dormir. Esses 3 pilares juntos, mantidos por 6 a 8 semanas, são suficientes para começar a desinstalar o que estava se cristalizando. Não é cura, é interrupção. E interrupção é o que abre espaço para o restante. Eu fecho esse vídeo com a única frase que eu queria que você levasse. Ainda dá tempo. Traço, em psicologia, só se cristaliza se você não interromper o ciclo. Cada dia que você passa sem fazer nada, a trilha fica mais funda.
Cada dia que você faz alguma coisa, mesmo pequena, mesmo errada, a trilha começa a ser desviada. A geração que está adoecendo aos 25 também é a geração com mais ferramentas de autoconhecimento da história. A pergunta não é se dá para reverter. A pesquisa diz que dá. A pergunta é se você vai usar a próxima semana para começar ou para adiar mais uma vez. Se esse canal faz sentido para onde você quer ir, se inscreve. Vamos seguir construindo consciência real, a mentalidade que a sua geração precisa. Te vejo no próximo.